às vezes, pastor Leonardo, as pessoas elas não conseguem avaliar o que é o sistema. E é importante aqueles que estão nos acompanhando entender o que é o sistema, porque entendendo o que é o sistema, a pessoa passa a entender o que se passa em nosso meio, diante do poder executivo, do judiciário, né, do legislativo, diante da economia do país, e enfim. Eu quero colocar um vídeo. Preparado? Bora lá. Vamos embora. Você que está em casa, deixa o like, chama todo mundo, escuta isso daqui. Isso aqui é o ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho, que já fez parte por longos anos do sistema. E agora ele começa a abrir a boca e falar o que é o sistema, quem é o sistema e o que está acontecendo nos dias de hoje no tocante ao assunto chamado Banco Master. Olha isso. Aproveitar para explicar, por favor, a crise que nós estamos vivendo. Porque às vezes, quando eu falo sobre sistema, a pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, olha, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Tá bom até por aí, pastor Leonardo? Tá tudo certo? Já começou a entender como que dança a música? Olha, pastor, eu já estou engasgado aqui, porque a lógica de tudo que ele está dizendo está fechando totalmente com aquilo que nós conhecemos e estamos vendo acontecer. Vamos lá então, você que está em casa, ouça com atenção. Começa lá pelos donos de banco, né? Dono do Itaú, do Bradesco, né? Os cabeças. Os cabeças, o dono das financeiras. Aí depois desce, né? Para a galera lá que usa o roupão preto, né? E passa pelo lado uma quantidade de deputados, são 500 e poucos, mas eles precisam só de 300 e pouco. Senadores, são 80 e poucos, mas eles precisam só de 40 e alguma coisa. E de alguns governadores também. Vamos continuar ouvindo para você entender. Então você tem o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte, poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros, porque eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média, e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são porta-voz. Então, na realidade, pastor Leonardo, essa fala, né, que a mídia traz é para manipular uma classe média que sempre sobra um trocado no final do mês para fazer um investimento numa poupança, fazer um investimento em criptomoedas e alguma coisinha assim, porque o povão em geral está assistindo novela, né? O povão em geral está preso nos seriados, o povão em geral já está se programando para a partida de futebol do Flamengo, né? Está se preparando para o jogo do Corinthians. Então, esse povão nem entende nada do que o sistema está fazendo. Eles são levados pelo vento que está soprando. Exato, pastor. Inclusive, essa dinâmica que ele está trazendo de uma forma muito didática para que se possa entender, na verdade, ele está descrevendo o que nós conhecemos como regime piramidal, ou seja, o topo da pirâmide, ela é encabeçada por aqueles que são os representantes maiores desse sistema, e aí ele cita que talvez do lado direito ou esquerdo ou abaixo está
um dos poderes da República, que nós conhecemos como aqueles que usam a toga. Do outro lado, existem aqueles que legislam, né? E, obviamente, eles trabalham como uma espécie de bloqueio, como uma espécie de escudo, não deixando subir para os cabeças do sistema tudo aquilo que pode avacalhar com o funcionamento das coisas. E, obviamente, esses que servem como escudo, como bloqueio, eles têm a sua voz de comando, que acaba convergindo, de certa maneira, por intermédio da mídia tradicional. E algo interessante dentro dessa lógica toda é que, inclusive, a mídia tradicional, que é a porta-voz desse sistema e dos cabeças desse sistema, essa mídia tradicional já está nos dando indícios de quais serão os próximos passos, como, por exemplo, a derrubada do capa preta, que já deixou de ser interessante por parte deles. Você percebe que antes não tinha mídia tradicional falando isso. Agora, basicamente, a mídia tradicional, gente, assumiu o comando no sentido de desvendar todas as roubalheiras, as corrupções camufladas, essa questão do Banco Master, e já ligado com todas as empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, como a Will Bank, etc. e tal. A verdade é uma só, pastor. Nós sabemos que quem tem o direito de matar, publicamente falando, é a voz do sistema. E a voz do sistema já eliminou muitos dos integrantes que nós ainda vemos, mas dentro de um futuro próximo nós não veremos mais. Exatamente. O senhor falou aqui muitas coisas que vai exatamente ao encontro da ideia que está sendo passada. O garotinho foi governador por muitos mandatos no Rio de Janeiro. Foi deputado, senador, executou várias funções. E ele fala abertamente que ele fazia parte do sistema, ele conhece o sistema e ele relata... E quem derrubou ele, pastor? Ele relata quem derrubou ele foi o próprio sistema. O próprio sistema, através do Hugo Chávez, que queria levar ele para... Bom, depois nós vamos trazer a explicação melhor. Vamos continuar aqui, mas o senhor matou a charada. O próprio sistema. Ouça isso daqui. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like e vamos para cima. Eles falam com um público muito específico, que é uma classe média, e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara não está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são o porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra. É tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem Não, pastor, eu tenho que parar aqui, me perdoa, eu tenho que parar essa exposição aqui, porque o que nós mais vimos nos últimos meses foi essa frase: nos levantaremos em defesa da democracia para que não haja uma ruptura do sistema. Isso é profundo demais. Exatamente, e é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Só que você que está em casa nos acompanhando, você vai entender o porquê dessa questão que o Banco Master, do porquê que veio à baila, do porquê que veio à tona e do porquê de todo esse escândalo, né? Porque fica muitas das vezes a pessoa pergunta, meu Deus, mas por que disso? Tem muita gente envolvida, está todo mundo envolvido. E quem está botando para quebrar é os cabeças do sistema. Os cabeças do sistema se revoltaram com a mordida, né? Que a senhora capa preta deu nos quase 130, né? Quase 130 cruzeiros lá, 129 cruzeiros, o pastor Leonardo. Os cabeças dos sistemas, os donos de banco, se revoltaram com essa mordida, porque foi grande demais. E aí começou a ruir todo o sistema. Vai ouvindo. Sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como
7-1. Então, na Pode hora, ostentar, né? na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, opa, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que tá... Deu para entender, você que está em casa? Escreva aí na linha do tempo. Quer dizer, a mídia começou a repercutir o que a cabeça do sistema está mandando. A mídia já não repercute mais o que o capa preta manda repercutir. A mídia já não está mais repercutindo o que os políticos mandam repercutir. A mídia está obedecendo a cabeça do sistema. Por quê? Porque a cabeça é os donos dos bancos, pastor Leonardo. Exatamente, pastor. Inclusive, para mim está sendo uma surpresa esse vídeo que o senhor está trazendo aqui, porque ele traz uma profundidade tão bombástica em relação ao significado de tudo que nós estamos vendo, porque as informações elas acabam casando, elas acabam convergindo em tudo aquilo que nós estamos podendo ver. Inclusive, a prova maior da verdade disso que esse senhor está dizendo é que quando você se levanta para criticar um dos integrantes desse sistema, eles não tomam como ofensa pessoal e vão às vias ordinárias para poder processar alguém por calúnia, injúria, difamação. Não, eles se levantam para dizer que estar-se-á atentando contra a própria democracia. Quando, na verdade, você se levanta para dizer contra a pessoa física, contra a pessoa representada por aquele que está aparecendo ali. Mas eles tomam como o significado como se estivesse atentando contra as instituições, tentando romper o Estado democrático, e o resto da frase você já sabe. Então, assim, essa é a forma técnica de se falar, mas, na verdade, eles estão dizendo, como esse senhor está declarando, o sistema não pode ser rompido, ninguém solta as mãos, até que, obviamente, a coisa saia fora do controle, e é o que nós estamos vendo com relação a essa questão do Master. Nós vemos que, pelo menos na casa de 3 a 4 capa-pretas estão envolvidos até o pescoço com essa situação. Óbvio, tanto é uma crise, como ele está dizendo, no sentido de que o regime está lutando contra o próprio regime, que existem integrantes aí que já se desesperaram e pularam da canoa. Você vê aquele que agora é o ex-ministro da Justiça, antes da bomba estourar, ele já deu tchau para todo mundo e falou até mais tarde, e já deixou outro no lugar, um testa de ferro que nós sabemos que nem sabe o que está fazendo lá. Na verdade, ele era uma verdadeira marionete de toda essa situação, e aí já tem um desdobramento em relação àquele que era o antigo advogado do partido, que a sigla é P e o T, né? E você já sabe. Então nós vemos que a coisa está de uma forma, de uma proporção que eles não esperavam que ia chegar, porque são ordens dadas lá da parte de cima, que em algumas vezes acaba não se comunicando aqui embaixo, e a coisa acontece da forma que nós estamos vendo, e tudo isso para não romper o fluxo, a dinâmica do sistema que eles idealizaram há décadas no nosso país. Exatamente. E o que o senhor está falando, você que está em casa, você começa a perceber o quê? Que o que está acontecendo no momento, para muitos pode parecer loucura o que eu vou falar, mas o que está acontecendo é resposta da oração de muitas pessoas de bem, dos idosos, de jovens, de famílias, de trabalhadores, é resposta da oração. Por quê? Porque o sistema está colapsando em si. A cabeça não está entendendo mais o braço não está entendendo o outro braço, sabe? Uma perna não está entendendo a outra perna. Você vê que no começo da fala, ele dá todos os detalhes, cabeça, braço aqui, braço ali e tal.
porém não está havendo entendimento. E a mídia, que é para simplesmente ser o amortecedor, já não sabe mais o que fazer. Se obedece à cabeça, né, malhando em cima de todas as corrupções, ou se defende e fala em nome do Capa Preta e sua galera, em nome do Hugo Chávez e sua galera. Mas uma coisa é certa, eles estão em conflito. Ouça com atenção para você ver. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like, vamos lá. Faz essa audiência subir, gente, vamos para cima. Está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele, o Supremo querendo proteger ele, o TCU querendo proteger ele, a cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, bom, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, porque a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como hoje a salvação da gente é a internet, Sim. que é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Ele, o pastor Leonardo, o Vorcaro, saiu, né, confirmação de que ele investiu $500 milhão em cima de youtubers para trabalhar, fabricando uma imagem e uma ideia dele e do Banco Master de ser uma boa instituição, que o Will é um investimento bom, que investir no fundos do Banco Inter e tudo mais é um retorno gigantesco, e esses youtubers, e todos trabalhando ferrenhamente, mas lá na essência ele sabia que a mídia convencional estava já contra ele, porque a cabeça estava mandando derrubar ele. Perfeitamente. Inclusive, dentro dessa fala que ele está trazendo, nós podemos fazer os links necessários para entender tudo aquilo que nós estamos vivenciando há praticamente 6 anos. Nós percebemos que um dos maiores investimentos que essa galera tem feito é justamente restringir, cercear, limitar as mídias sociais. Porque as mídias sociais, na cabeça dessa galera, eles entendem que ainda é um mundo livre. As mídias sociais ainda é um mundo livre, por isso eles já se levantaram e já tomaram ações práticas para mudar isso, porque até então eles não conseguiram, de uma forma efetiva, manipular as mídias para que elas possam dizer o que eles querem que seja dito. Ao contrário, pastor, da mídia tradicional. A mídia tradicional, nós sabemos que o noticiário da manhã já está fechado com o noticiário que vai vir na parte da noite, para que ambos possam trazer o mesmo repertório no sentido de fazer a cabeça das pessoas. Porque é aquele ditado que nós sempre dizemos aqui, o nosso maior desafio nas lives é fazer com que as pessoas pensem como Jesus, como Deus pensa. E o maior desafio dessa galera é fazer com que a sociedade pense do jeito que eles querem que a sociedade pense. Então, nós vemos que até agora o investimento que eles fizeram contra as mídias sociais para restringir foi um investimento pesado. Daqui para frente, a partir de 27, será mais pesado ainda, mas conforme nós estamos vendo aí, quando algum integrante vê que não consegue lutar contra o sistema gigantesco que já está posto, ele recorre às mídias sociais para tentar salvar a sua pele, e é o que o Vorcaro fez, né? E fazendo, agindo e atuando por essa parte aí, obviamente, a imagem e a moral de muitos acaba sendo sacrificado, porque as mídias sociais expõem e não perdoa aqueles que pisaram em falso. Verdade, verdade. Vamos continuar ouvindo? Gente, deixa o like aí.
Chama todo mundo, vamos para cima. Ouça É isso. um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Quando cria contradição no sistema, acontece 3 possibilidades. A primeira possibilidade, o que deu com o Dilma, impeachment. Vaza. Essa é uma possibilidade grande. O garotinho está falando que pode ter o impeachment do Lula? Não. Eu estou falando que o sistema em crise gera 3 consequências graves. Bom, a segunda consequência que pode acontecer, o sistema se autodepurar. Ou seja, entregar uma parte para não perder a outra. De repente, pode cair um ministro do Supremo. Hoje, mostraram a situação do resort do Toffoli. Não é mais da família do Toffoli, agora é do Toffoli. E mostraram mais. Mostraram que tinha um cassino lá dentro. Ah, tinha isso também? É, um Não sabia. cassino. Não vi. Mostraram as máquinas. Essas máquinas caça-níquel. É onde o resort dele? É Taiaiá, é no interior do Paraná. Um lugar lindo. E lá, a repórter do Metrópolis, que conseguiu entrar lá, se hospedou, conversou com os funcionários e os caras diziam, não, é do Toffoli. Eu não vi essa. Mas não é do parente, não, não, é dele mesmo. É Meu dele. Deus. Então, assim, E rola um cassininho lá, uma jogatina boa lá. rapaz, diz que ele fez uma festa no Natal, tinha 180 convidados. Imagina? Que fartura, hein? Não, Foi convidado o senhor ou não? esse pessoal não gosta de mim, não. Mas iria se chamasse? Tá doido? Imagina, ué, o senhor numa festa como essa, imagina a quantidade de notícias que a gente ia ter. Mas quem tá mais próximo hoje do sistema Speli? O Toffoli ou o Moraes? Não, peraí. Ah, falta o terceiro ainda. Falta a terceira É. situação. Qual é a terceira situação? O sistema perde o controle. Aí é um Deus nos acuda. Aí o povo vai para a rua, né? Aí ninguém sabe o que vai dar. É o chamado imprevisível. Isso quando começou a acontecer em 2013, eu me lembro, reunião de emergência na Câmara, fecha tudo, né? Enfim, perdeu o controle, né? O povo, como sabiamente disse um dia Ulisses Guimarães, a única coisa que mete medo em político é povo na rua. Não adianta negócio de decreto, lei. O político não está ligando para isso. Agora, quando ele vê aquela massa, ele, pô, não consigo controlar isso aí. Como é que faz? Hã? Aí ninguém sabe o que vai acontecer. Mas isso não é bom para o sistema. É melhor porque- parar antes. Não, Revolução Francesa. Ninguém sabia quem mandava. E rolaram cabeças, né? Então, eu sinceramente, qualquer análise hoje é chute. Eu vejo um monte de gente falando, vai acontecer. Não, ninguém, honestamente, pode fazer uma previsão do que vai acontecer. Honestamente. Eu estou te falando aqui de 3 possibilidades. E aí, pastor Leonardo? Mais cristalino do que as águas do poço de Gondola? Olha, pastor, é algo assim, é tanta informação verídica que a gente fica perdido até em relação ao que comentar. Eu estou até tentando anotar aqui, mas é tão verdade o que esse senhor aí está dizendo, que nós tivemos uma matéria, eu acho que já dá para colocar, o vídeo terminou, né? Sim. Nós temos aqui uma matéria que foi veiculada ontem no Metrópolis, e essa matéria tem o seguinte título: Capa Preta nega encontro com ex-presidente do BRB e dono do Master. E aí a voz do sistema, porque foi mandado pelos de cima, reafirma a apuração. Ou seja, o Capa Preta trucou e a voz do sistema, como diz o jargão daqueles que sabem, né? A voz do sistema entrou com 6 dentro dessa trucada que o Capa Preta apresentou, né? E aí também tem outra notícia interessante que confirma isso que esse senhor acabou de dizer, e é uma notícia que saiu anteontem, da seguinte forma: esse rapaz aqui, esse senhor, né? Esse indivíduo já de barba branca, manda recado e dá a entender que esse outro indivíduo aqui
deve sair. Ou seja, o que está acontecendo nesse cenário, gente? A verdade é que o cenário ele está bagunçado no sentido de que eles estão optando para ver se entrega uma parte, como é a segunda possibilidade aí que o político acabou de dizer, né? Eles estão tentando negociar para ver se entrega uma parte para que o sistema não venha ruir. Porque a terceira opção, que é, obviamente, aquilo que nós vimos em outras épocas, que é a manifestação das ruas e o povo protestando e tal, eles fazem de tudo para que isso não venha acontecer, porque sabem que sai do controle e eles não conseguem segurar, pastor. A terceira opção que foi comentada aqui é a pior para todo o sistema. É o que eles não querem, né? É o que aconteceu domingo agora, né? O que aconteceu domingo agora, para eles, o raio não cumpriu a missão completa. Para eles, para o raio cumprir a missão completa, tinha que eliminar ali, no mínimo, de 30 a 100 pessoas para acalmar ambos os lados do sistema, porque povo assusta eles, né? Então, assim, a gente vê... E agora, tem uma informação, inclusive eu estava falando com o Anderson, lá de Brasília, ele trabalha, né, em um dos ministérios lá, é um funcionário de carreira, e ele comentou, inclusive, ele mandou o link do vídeo para mim aqui, pastor Leonardo, que esse vídeo está gerando, né, um problema gravíssimo. Eu vou colocar o vídeo para você ver. E esse vídeo aqui pode trazer uma reação que aí eu vou deixar para o senhor e aqueles que estão em casa trazer o entendimento. Eu vou mostrar primeiramente o vídeo e depois vou deixar vocês trazer a interpretação do que está sendo comentado nos corredores de um dos ministérios lá em Brasília. Dá uma olhada nisso daqui. Você que chegou e não deixou o like, deixa o like e vamos para cima. Que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Aqui, né, aqui nessa fala, a gente sabe que ele teve encontro com o dono do Master, teve toda aquela encenação. Isso aqui é tudo encenação para enganar a galera que muitas das vezes não sabe de nada. Mas por que isso daqui gerou mal-estar? Porque o Capa Preta, com a galera dele, entendeu o quê? Esse cara soltou das nossas mãos, esse cara largou as nossas mãos, está, né, metendo os pés em nós, diante de tudo e todos. Então é o seguinte, se é assim, o que custa para nós liberar o adversário dele para ir embora para casa e, quem sabe, ter força maior para ajudar, né, no final do ano, no período da caixinha do bilhete. É o zum que tem lá, em forma de retaliação, liberar o adversário para ir para casa. O que o senhor me diz, você que está em casa, o que vocês me dizem disso? Uma coisa nós sabemos, Capa Preta e toda essa galera, isso aí, eles não são leais nem a eles mesmos. Se vê que o negócio está pipocando para o lado deles, eles são capazes de qualquer coisa. O que o senhor me fala? E além de não serem leais a eles mesmos, pastor, algo precisa ficar muito bem claro diante das pessoas, no sentido de que eles não são os cabeças do sistema. Eles, na verdade, são os escudos daqueles que estão acima deles, né? Os que estão acima deles são os verdadeiros cabeças e que são aqueles que determinam os rumos financeiros e econômicos do nosso país, que nós já tratamos aqui exaustivamente nas programações, que são os chefes e donos dos grandes bancos. Na verdade, toda essa situação que está havendo com esse indivíduo Vorcaro é um favor que os escudos, né, estão fazendo em benefício
dos representantes maiores do sistema que estão acima, que decidiram entregar o Vorcaro porque sabe que ele soltou as mãos, e quando alguém solta as mãos, a verdade é que eles determinam em uma espécie de tribunal interno que essa pessoa não pode continuar existindo dentro da moral, dentro do sistema econômico-financeiro, e esse senhor já foi sentenciado. Essa é que é a verdade. Então, dentro dessa dinâmica toda, pastor, nós percebemos uma realidade muito triste, porque existem pessoas que ainda acreditam, e como nós devemos acreditar que a coisa vai melhorar, que rumos novos serão tomados, mas a verdade é que por trás desse sistema existe a manifestação do próprio diabo. Não existe justiça dentro desse cenário que nós estamos vendo. O que existe é a manifestação de interesses de uma ala que determina quem vai prender e quem vai soltar. De uma ala que já determinou antecipadamente toda a agenda estrutural daquilo que iria acontecer agora em 26 e também já estão se programando para tudo aquilo que vai acontecer em 27. Inclusive, dentro desse assunto, eu estava vendo alguns comentários de pessoas que são do ramo, entendidos dessa parte e tal, e eles dizem que a economia de 27 será algo tão fora da normalidade, tão além daquilo que nós podemos imaginar, que realmente quem ganhar o pleito da caixinha que vai se desdobrar em outubro, na verdade estará assumindo um abacaxi que ninguém, em sã consciência, gostaria de assumir, porque esse sistema, o pastor, ele já declarou quais são os seus desejos, quais são os seus intentos, e os intentos deles é esse que nós estamos vendo, é a perpetuação do poder, é encher os bolsos de dinheiro cada vez mais, em prejuízo de uma nação inteirinha que trabalha dia após dia, sol a sol, que tem uma carga tributária pesadíssima, que trabalha pelo menos 6 meses do ano somente para pagar impostos, enquanto isso eles permanecem do lado de cima como cabeças, aproveitando em seus resorts, aproveitando todos os bens que eles arrecadaram e colocaram em nome de laranjas para que não sejam rastreados. Então, a realidade que nós vemos de tudo isso aí que já está instalado há muitas décadas é uma realidade muito triste, porque esse sistema ele já fez muitas vítimas. As pessoas padecem, pessoas morrem nas filas de hospitais, esperando cirurgias urgentes, esperando medicamentos. E eu trabalho com isso diariamente e eu posso dizer, existem casos em que a justiça aqui de baixo, os tribunais de primeira instância e tal, que tentam fazer a lei acontecer, aplicar a justiça e tal, existem oportunidades em que se tenta, inclusive, acessar recursos por parte do Estado em contas e, às vezes, não encontra esses recursos. E a grande pergunta é, para onde foram? Aonde foram alocados? Então, a resposta está aí diante de tudo que nós estamos vendo perante os nossos olhos. É exatamente o que o senhor acabou de trazer esse panorama, né? Muitas das vezes, a sociedade, em regra geral, vamos dizer, a própria igreja, né? Que até o momento, né, graças a Deus que com o passar dos dias a gente está vendo que os olhos de muitos cristãos estão se abrindo. Mas até um tempo atrás, o jargão que predominava era o quê? Religião e política não se mistura. Igreja e política não se mistura. Lugar de cristão, lugar de pastor é pregando, não é se misturando com política. E enquanto esse discurso vai sendo dado, eles vão se apoderando de tudo, roubando, aparelhando todo o sistema dentro de um movimento, né, de uma pirâmide, como o senhor mesmo comentou, e aí a sociedade vai vivendo aquém, vivendo de migalhas, de sofrimento, e de del em del se acabando dia após dia. Falando do assunto, por exemplo, desse caso dos cabeças do sistema, o grande problema, e aqui eu volto porque eu estava conversando, como eu disse, com o pessoal de Brasília, e o comentário, pastor Leonardo, você que está em casa, é o seguinte: o maior erro do ex
para os cabeças do sistema, né, é algo que a sociedade muitas das vezes não parou para pensar, mas quem sabe muitos possam entender agora. O maior erro do ex foi a criação de algo chamado PIX. O PIX, para os cabeças do sistema, foi a bomba atômica para destruir o ex. Por quê? Porque o PIX não tem taxa, não tem imposto como é feito através de transferências. O PIX é algo que não tem como os donos de banco monitorar, ao ponto que eles arrancaram o ex, colocaram o Hugo Chávez, e o Hugo Chávez já entrou gritando: vamos trabalhar em cima do monitoramento do PIX. Então, agora, com o passar do tempo, a gente começa a ver o porquê de muitas situações, né? Aí alguém, não, ele foi porque ele quis correr dentro das 4 linhas. Não, não foi nada disso. Foi o PIX. Mexeu no bolso dos donos do negócio, né? Dos cambistas. E aí eles se revoltaram e botou tudo para acontecer, tirou um criminoso de alta periculosidade da jaula e colocou no lugar do ex para trabalhar em cima desse PIX que tanto incomodou essa galera que encabeça o sistema. Eu acho que a cartada final dessa programação, o ponto alto dessa live, o senhor acabou de entregar, porque o PIX é uma afronta direta contra os cabeças do sistema. Não é contra as bases, contra os escudos, contra os demais integrantes, o que é braço, e não. É contra os cabeças que ditam a ordem e determinam como é que vai acontecer no país. Inclusive, pastor, nós já vimos várias notícias de intenções que esse governo que aí está já tentou lançar para experimentar como é que a nação iria reagir, no sentido de tentar taxar e rastrear o PIX, mas eles viram que se eles partirem para esse lado, eles vão comprar uma guerra que vai acabar desaguando nessa terceira consequência que o garotinho acabou de apresentar. Se eles viram isso, que se eles taxassem a coisa sairia do controle, porque as manifestações seriam descomunais, porque óbvio, o PIX tirou o monopólio daqueles que eram os grandes cabeças, e o ex que fez tudo isso, tirou a possibilidade dos cabeças do sistema de cobrar, de taxar. Eu me lembro que há anos atrás, uma transferência TED que nós íamos fazer de qualquer valor, o valor mínimo era na casa de 15, 17 a 20 reais por transferência, e tirar esse benefício, tirar esse pirulito da boca de quem vive aproveitando dos recursos da nação é a mesma coisa de que comprar uma briga gigantesca, e por isso nós vemos que eles tiveram a necessidade de tirar o ex-condenado de dentro do sistema para que a todo custo e a qualquer preço pudesse desbancar aquele que hoje nós sabemos que está injustamente dentro do cárcere. Exatamente. Então, assim, se a gente parar, você que está em casa, parar para avaliar, você vai ver o porquê. Como o pastor Leonardo acabou de falar, tiraram, né, um criminoso, né, de dentro de uma condenação de décadas pela frente, para simplesmente colocar como o bode expiatório, né, como cabeça de área. Quando, na realidade, não foi você que colocou lá. Não fui eu, foi o sistema. É o sistema que coloca, é o sistema que tira. E agora, nesse momento, nós estamos vendo esse mesmo sistema em conflito. Esse mesmo sistema em colapso. E aí, o que surge diante dos nossos olhos? Em 2027, traumático, tenebroso, em 2027, em que vai vir à baila, vai vir à tona toda a destruição que foi implantada nesses últimos 4 anos, pastor Leonardo. Perfeitamente, perfeitamente. E a grande marca desses que aí estão representando
de forma mais evidente possível esse sistema que já está implantado, esses que estão no governo, nós percebemos que a estratégia de conduta deles sempre foi e sempre será da mesma forma. Naquilo que der certo, fomos nós que fizemos. Naquilo que der errado é consequência do governante anterior. E assim, nessa ideia, nesse lenga-lenga, eles vão levando as pessoas por anos, anos e anos, e nós já temos aí na casa de 30 anos dessa galera encabeçando o poder, a nação em um estado de recessão cada vez mais agressivo, e aí eles ainda têm coragem de aparecer diante da mídia e dar um aumento de 80, 100 reais como reajuste do salário mínimo, como se fosse possível uma pessoa já de idade avançada, idosa, sobreviver com essa quantia, tendo que pagar remédios, assistência médica, fazer um mercado que hoje todas as pessoas sabem e vê que está caríssimo. Olha a perda do poder de compra que a nossa moeda, que o real teve nas últimas décadas. Isso é algo extraordinário. Então, não precisa ser uma pessoa estudada, não precisa ser profundamente inteligente ou ter um QI elevado para ver que essa galera não vira nada. É só olhar o resultado prático daquilo que nós estamos vivendo há 30 anos. Só que o grande problema de tudo isso, pastor, é que de 4 em 4 anos eles aparecem com a mesma fala, com a mesma retórica, com as mesmas promessas de 30 anos atrás, e o problema é que ainda tem gente que acredita. Ainda tem pessoas que, se você se levantar para dizer contra, para criticar, você compra a briga e a pessoa nem te olha mais na cara. Então, chegou ao cúmulo do absurdo. Chegou de uma forma em que afronta a inteligência de qualquer ser humano normal. Porque não dá para você sustentar a mesma ideia, a mesma retórica 30 anos e essa ideia nunca virá nada e ainda assim continuar tendo gente que acredita. E a gente sabe que lá na essência, né, a mídia oculta a verdade, é tudo manipulado, é tudo uma jogada, né? Então, eu espero e acredito, pastor Leonardo, que essa live de hoje trouxe esclarecimentos. Se nós conseguirmos, né, levar de 1 a 5 pessoas, de todos que estão nos assistindo, a entender a realidade dos bastidores dos dias atuais, com certeza nós já cumprimos um grande papel da nossa missão aqui na Terra, que é de levar pessoas a ter os olhos espirituais abertos para enxergar além da realidade que a mídia apresenta. Você percebe que a mídia trabalha só para distrair as pessoas e automaticamente para apresentar mentiras e narrativas. E nós precisamos estar atentos diante de tudo isso. Ainda nos próximos dias nós vamos trazer mais conteúdos esclarecedores para que você possa, sabe, ser alertado e alertada a respeito do que vem acontecendo. Pastor Leonardo, vamos dar um pulo lá em Amatanda? Perfeitamente, pastor. Vamos lá, porque não são só espinhos, existem as flores, e o lado bom que nós temos para apresentar aqui é relacionado aos trabalhos de missões, de ajudas internacionais que nós estamos fazendo, porque se nós ficarmos apenas com os nossos olhos voltados para cá, aí a coisa toma uma proporção desanimadora, porque realmente os acontecimentos últimos não contribuem em nada para que nós tenhamos o desejo de continuar avançando. Mas quando nós olhamos para Yamatanda, quando nós olhamos para ver o cumprimento da vontade de Deus, que é alimento para todo mundo, é água saudável para todo mundo beber, é assistência médica, é medicação, sabe? Quando nós vemos esse tipo de cenário completamente diferente do que nós estamos vivenciando aqui no nosso país, é como se desse um ânimo, é como se desse um gás, é como se nós tivéssemos recebido um combustível para caminhar mais uma infinidade de quilômetros, tamanha a obra que Deus está fazendo lá em Amatanda, pastor. Exatamente. Nós só temos a agradecer a Deus pela vida de todos que caminham conosco, que têm contribuído. Dá uma olhada nessas imagens. Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, uma data que ficará marcada nos anais da história do Evangelho
na região de Nhamatanda, na região de Gondola, na região do próprio da província de Manica. E eu quero mostrar para você a entrega de fardo de roupas, fardo de calçados e também a entrega do poço com águas cristalinas para as nossas crianças. Dá uma olhada nessa explicação para você entender. E aqui abaixo tem o CNPJ e o número também do WhatsApp, que ambos são Pix, para você nos ajudar, porque semana que vem temos o desafio de 120 kits de materiais escolares para as nossas crianças e também a refeição para aproximadamente 500 crianças. Dá uma olhada. Extraordinário, pastor Claudinei, e aos demais que estão nos acompanhando. Finalmente chegamos a um ponto tão especial. Desde a furação do poço até aqui o Senhor nos ajudou. Está aqui o mestre, né, que fez a questão de furar o poço, junto com outro companheiro que aqui não está. E sendo assim, eles trabalharam neste poço para conseguir trazer a água para esta comunidade. Assim como vocês podem ver, estamos também aqui com a que representa, né, a autoridade. Né, ela fala a língua natural daqui. Por enquanto ela fala, eu vou pedir para alguém traduzir um pouquinho. A respeito se mamãe gostou, macomeiro, nanti longani pamoja se macomeiro, nanti era de Cubano. Amém. 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 Ela agradece a Deus através de tudo. Agradecer ao pastor que fez esse trabalho, que está aqui. O pastor nos abençoou porque trouxe água aqui para nós. Buscava água num certo poço, onde que aquele poço não era um bom poço assim que trazia uma boa água. E hoje ela agradece a Deus por este poço que é onde vão buscar a água. Pai Francisco Manhanga agradece por ter trazido este poço e trazer esta água para nós bebermos. Ela agradece a Deus por tudo que vocês fizeram. E como vocês ouviram, como vocês estão vendo, as mães, eu não sei se as mães estão felizes por este poço aqui. Assim como o trabalho está sendo feito, nós agora vamos fazendo aqui, né, um ato maravilhoso para podermos fazer a entrega. Esta é a garrafa da Coca-Cola. Todo mundo está feliz, hein? Olha aí! Quem disse que precisa estourar champanhe, pastor Leonardo? Dá para fazer com Coca-Cola também? Não é necessário, pastor. Inclusive, no meu casamento, que foi em julho, nós fizemos nós brindamos com Coca-Cola. O senhor estava presente, nos honrou, né, com a sua presença. E foi um momento de alegria, uma bênção, assim como está sendo para essas pessoas. É muito lindo de ver a inauguração de uma obra como essa, porque nós sabemos que isso aí é a manifestação do verdadeiro amor de Deus na face da terra. Isso é evangelho. Obras como essas, elas manifestam a essência do caráter de Cristo em relação à nossa vida. Essa que é a verdade. Às vezes as pessoas, de forma equivocada, elas são levadas a crer e a pensar que a vontade de Deus é que elas fiquem apenas dentro de templos e cumprindo dogmas, costumes e práticas. Não, gente, a verdadeira vontade de Deus é nós amarmos Ele acima de todas as coisas e, obviamente, adorá-lo e termos uma vida de comunhão e compromisso, mas, em segundo ponto, nós temos esse tipo de obra como a manifestação do amor ao próximo como sendo uma das vontades, uma das determinações mais importantes por parte do Evangelho. O próprio Jesus, em cada lugar que ele ia, que ele passava, nós sabemos que ele não deixava a multidão com fome. Ele se compadecia dos problemas, das necessidades. Até certa feita ele se levantou para dizer aos discípulos para que eles mesmos dessem de comer às multidões,
E ali nós sabemos que houve a multiplicação de pães e peixes e tal, e houve aquela alegria, aquela festa. E essa mesma alegria e festa nós vemos hoje, pastor, se materializando por intermédio dessa obra maravilhosa que Deus nos deu a graça de fazer. Isso aqui é uma bênção mesmo, como o senhor acabou de relatar, e nós só temos a agradecer a todos que nos ajudaram, né? E a água saudável chegou, vai vendo, gente. Que maravilha! Então nós aqui vamos mostrar para vocês como funciona. Esta é a manivela, aí vai. As mães não vão precisar aqui de pegar essa corda para poder tirar a água. É só fazer isto aqui, a água vai sair, olha aí. Que grande bênção. Ó, me ajuda só um pouquinho aqui. Por enquanto ele faz, a água está subindo. Veja aí, que coisa maravilhosa. Estamos testemunhando esta coisa tão abençoada. Gira pouco mais. Olha que água limpa, pastor. Interessante. Olha que água limpa, que água Meu cristalina, Deus do gente. céu. Meu Deus, já chega a me arrepiar, porque assim, nós estamos conseguindo levar para esse povo uma nova história, sabe? Eu vou mostrar para vocês a água que esse povo bebia. Nós vamos mostrar, ao findar esse vídeo, eu vou mostrar para você a água que esse povo estava consumindo. E olha que água limpa, que água cristalina, igual à água que você, que nós consumimos no dia a dia, com 92% de pureza. Dá uma olhada. Volta. Aqui, ó! Já temos água neste lugar. É uma bênção ter água, porque a água, ela é vida. Aleluia! Se a gente não ter água, não vamos fazer nada aqui. Aleluia! Então eu creio que a comunidade tem água ao dia de hoje! Agora, para este lado aqui, temos a nossa criançada, que não vão sofrer mais, porque algumas das crianças iam para a escola sem fazer banho. Aleluia! Algumas crianças iam na escola sem fazer banho. Aleluia! Agora a criança vai fazer banho, que maravilha. Tá me dando vontade de fazer banho nessa água. Esse pastor Eliseu também é uma figura, né, pastor? Agora não vai ter desculpa para a galera ir para a escola sem tomar banho. Isso é lindo demais. Agora, olha a situação que esse povo vivia. Olha o poço que eles tiravam água. Dá uma olhada da onde nós estamos tirando esse povo. Puxa mesmo essa água dentro aí. Olha só a água dele. E como que é essa água? Olha a cor dessa água, pastor Leonardo. A água é a seguinte. Coisa terrível. Tem uma cor diferente. Dizem que a água não tem cor, né? Mas esta água aqui tem cor. Como que é a cor dessa água? Não é tão branca assim como vocês veem. É uma água que parece leite. Parece... Alguém pegou a água com o copo e colocou leite dentro. Ela fica meio esquisita, diferente. Agora, o senhor imagina dando para a criança uma água dessa, como que essas crianças não vão sofrer de barriga grande? Como que as crianças não vão sofrer, sabe, de verme e tantas outras situações, tomando, olha a cor dessa água. É igualzinho a água de um esgoto, pastor Leonardo. Exatamente, pastor. É igualzinho a água do esgoto e não tem como uma pessoa não beber de uma água dessa e não ficar doente e não padecer em dores por enfermidades. Então, assim, se tem duas coisas fundamentais que o trabalho que nós fazemos, ele exerce. A primeira coisa é a troca da água dessas pessoas, o fornecimento de alimento. E segundo, a questão para propiciar a possibilidade dessas pessoas estudar, dessas pessoas acessar a educação. Mas ainda falando em relação à questão da água, chega a ser algo de cortar o coração. Olha só a textura, né, dessa água, sem contar que deve ser uma água pesada, uma água cheia de impureza, de bactéria, e aí, a partir disso, já vem, conforme o senhor acabou de dizer, pastor, a manifestação de vermes, doenças, mal-estar. Então não tem como essas pessoas deixarem
de serem tristes se não houvesse a troca da água. Somente pelo fato de trocar a água, nós já vimos a festa que foi ali, a festa que eles fizeram, as crianças se alegrando. É bonito demais tudo isso que nós estamos vendo. É uma maravilha da parte de Deus. Até a Maria Amélia perguntou se esse poço vai ser fechado ou se nós vamos perfurar mais alguns metros até chegar à água boa. Na realidade, isso é um poço do governo, né? O governo que fez. A gente não pode perfurar ele, aprofundar ele mais. Não dá também para fechar ele. A única coisa que nós vamos fazer é as pessoas anunciar a toda a comunidade, a todo o vilarejo, a toda a tribo que tem ali, que a água boa está no terreno do trabalho do Ministério Milagres Extraordinários, das missões MME. É a única maneira, porque não dá para fazer nada nesse poço. Não dá para entulhar, não dá para aprofundar ele mais. Então tem que avisar as pessoas para não irem mais até aí, simplesmente porque é do governo, e se a gente mexer, já dá para imaginar o que pode acontecer, né? Mas olha essa água aí e olha isso aqui. Testemunhando esta coisa tão abençoada. Gira pouco mais. Volta. Aqui, ó! Essa é uma imagem que não sairá da história, da mente dessas mães, dessas crianças, dessas pessoas que testemunhou tudo isso. E não somente a água, mas a entrega do poço, mas hoje também foi o dia, pastor Leonardo, da distribuição de calçados. Nós entregamos ali mais de 300 pares de calçados para as crianças. A maioria dessas crianças nunca na vida havia colocado um chinelo nos pés. O máximo era um chinelo feito de garrafas PET, né? Outros nunca havia colocado um calçado nos pés e hoje receberam o calçado. Você vê, essa menina está bem vestida com a capulana, uma blusinha azul nova, porque também foi entregue, foi distribuído roupas, né? Um fardo de roupas foi entregue para essas crianças. Dá para ver o pastor Eliseu cortando ali, já preparando para entregar. Então, assim, o resultado de dízimos, de ofertas, da generosidade desse povo que tem caminhado conosco, pastor Leonardo. Perfeito, pastor. Inclusive, eu gostaria de destacar uma vertente que às vezes nós acabamos não falando muito, porque falamos mais do que vemos, mas toda essa obra é uma espécie de tratamento também para a saúde mental dessas pessoas, para a saúde mental dessas crianças que já nasceram em um ambiente de extrema penúria e dificuldade. Então, a inauguração de uma obra como essa já prova e mostra para essas crianças de que há esperança de um futuro melhor, de que elas não precisam passar por sede e necessidade a vida toda. Existem novos horizontes. Então, pastor, é um tratamento de saúde mental extremamente profundo, extremamente efetivo, porque mostra uma nova realidade, um novo rumo, uma nova realidade de pessoas que têm sede, mas também têm água para beber, têm necessidade de higienização e têm água para tomar banho. Então, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, é algo que nos traz a esperança para o coração, é algo que nos prova e nos demonstra cada vez mais a manifestação do amor e da bondade de Deus para com a nossa vida, para com a vida de todas essas pessoas. Então é uma obra que vai ficar para a história, é uma obra que Deus tem nos dado a graça de fazer, de acordo com as ajudas que estão enviando, e eu gostaria inclusive de apelar para aquelas pessoas que têm ajudado, enviado as suas contribuições. Essa obra só foi possível, primeiro, por conta da graça de Deus e, segundo, pela ajuda que você enviou, pelo comprometimento que você manifestou diante do compromisso que você exerceu. Então, é algo da parte de Deus, pastor, que nós sabemos que o dinheiro não pode pagar, mas, obviamente, existindo recurso, nós temos a condição de fazer, nós temos a condição de avançar, e a nossa oração é que Deus nos dê cada vez mais a graça necessária
conscientizando as pessoas para que elas entendam que não é puramente uma questão institucional, não é puramente uma questão de placa de igreja, não, gente, é ajudar o próximo, é dar de comer, é dar de beber, é aliviar o sofrimento que muitas dessas pessoas estavam passando, e nós temos a condição de mudar esse cenário apenas por um simples ato da nossa parte. Exatamente. A Bíblia Sagrada diz que o generoso prosperará. Porque quem dá alívio, alívio também receberá. Então nós estamos aliviando o sofrimento de mães, de viúvas, de crianças, de pessoas que simplesmente estão à mercê da sociedade. O poço que esse povo consumia água, dá para ver o tanto que o governo ama eles, né? Pela qualidade da água, dá para ver o tanto que o governo ama eles, né? É um poço que está ali, dessa região onde nós estamos, esse poço está uns 4 quilômetros a 5 de distância, então esse povo tinha que andar todo esse trajeto para buscar aquela água contaminada. Compramos esse terreno, construímos o poço no nosso terreno e agora a comunidade não precisará andar toda essa distância para estar retirando uma água cristalina. É claro, nós vamos colocar uma tampa, fechar esse poço e no decorrer do dia, né, quando as pessoas forem buscar água, vai ter alguém ali representando o Ministério Milagres Extraordinários que vai abrir a tampa do poço para as pessoas tirarem água, porque deixar um poço desse aí aberto corre o risco, né, um grande risco de os bruxos e feiticeiros irem aí jogar veneno na água em forma de rituais para eliminar os pequenos. Então, todo cuidado é pouco. Então, é um poço privado, dentro de uma propriedade privada, ligado ao Ministério Milagres Extraordinários, à obra de missões, e deixaremos uma pessoa cuidando desse poço para evitar qualquer tipo de problemas. E agora, temos para a próxima semana, pastor Leonardo, o desafio da entrega dos 120 kits de materiais escolares para as crianças começarem a estudar. E eu tenho certeza que vai ser algo importante. Deixa eu só pegar aqui outro vídeo aqui para você que está nos acompanhando ver. Né? Olha as mulheres aqui, ó, indo buscar água naquele poço poluído, né? E veja o sofrimento que essas mulheres enfrentavam. Irmãos, nos ajude a gente a abrir um posto aqui, colocarmos tampa, fica mais melhor. Não está sentindo nada, não estou trabalhando tudo. Pesar, porque aqui é uma descida, sobe para depois buscar a água. E a complicação de tudo, criança também tem que passar por isso. Orem, ajude para a gente abrirmos um poço aqui. Então veja aí as mães, né, com tambores de 25, 30 litros, indo buscar água numa distância tremenda, 5 quilômetros, para voltar com aquela água poluída para casa. Né? E hoje, graças a Deus, foi entregue o poço e essas famílias terão acesso à água cristalina. Foi entregue roupas, calçados e também a alimentação, o kit, né, do lanche, o pão, o bolo, a garrafinha de suco. Dá uma olhada para você ver. Você vê as crianças ali com pão, com bolo, né? A garrafinha de suco. E agora, na próxima semana, vamos entregar os kits de materiais escolares. E aí, então, também vamos estar fazendo uma refeição reforçada. Olha só como as crianças chegaram, pastor Leonardo. Olha, isso aí é roupa para uma pessoa usar? Essa é a prova, pastor, é a prova do sofrimento em que essas pessoas viviam. E nós dizemos assim, no verbo do passado, viviam, porque quando nós chegamos, a realidade era muito pior, né? Mas quando nós chegamos em todas as áreas, na região de Yamatanda, do Silúvio, de Gondola, Deus tem nos dado a graça para mudar esse tipo de cenário, porque, obviamente, ninguém merece o tipo de tratamento que nós estamos vendo aí, que é dispensado por parte dos órgãos governamentais. Olha aquela água que nós estávamos vendo, água suja, uma água com todos os tipos de contaminação, de bactérias. E para piorar mais um pouco,
não existe acessibilidade fácil para tratar doenças que virão desse tipo de água que antes estava sendo consumida. Então, além de não contribuir para solucionar, eles também não contribuíam para evitar. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a chance, a possibilidade, nós aproveitamos. Todos aqueles que ajudaram nesse trabalho, que Deus os abençoe abundantemente. Nós sabemos que a maior recompensa são essas imagens que nós estamos vendo, porque não tem quantia que possa pagar a alegria, o sorriso dessas pessoas, a festa que eles fazem quando nós vemos a inauguração de obras como essas, um poço muito bem feito, vai estar sendo guardado ali de forma segura, para que os malvados, os maldosos, não venham a interferir na realização dessa obra. E eu vejo, inclusive, pastor, que em relação a essa obra aí, nós tivemos um aprimoramento que nos livra de um desfecho que nós tivemos parecido com aquele da virada do ano, em que a bomba queimou, né, e nós tivemos que fazer uma programação de última hora, de emergência, para solicitar ajuda, para comprar uma nova bomba. Agora, por intermédio desse sistema, já está livre e não tem esse risco, graças a Deus, as pessoas não ficarão privadas desse grande benefício que é a água purificada, pastor. E esse poço com esse sistema aí, usando essa manivela, esse saril, né? Ele é muito leve, né? O balde de 20 litros de água que é mergulhado dentro do poço se torna leve porque é muito bem lubrificado esse braço aí para tirar a água, né? Qualquer criança consegue rodar essa manivela, qualquer mulher, qualquer pessoa. Então, assim, é uma bênção de Deus. Agora, nós temos o desafio pela frente. Vamos fechar esse terreno, cercar o terreno, vamos levantar uma base, construir casa para viúvas e crianças órfãos que estão aí desabrigados. É um terreno nosso, como temos também o terreno lá na região da Zona Leste, que precisa também de um poço, e nos próximos dias, após mandarmos essas crianças para a escola, o próximo desafio é um poço na região da Zona Leste, porque nós entendemos, pastor Leonardo, que aonde chega a água e a energia elétrica, chega automaticamente o progresso, o crescimento, a evolução e tudo o que é necessário para uma sociedade viver e evoluir. Perfeitamente, pastor. Progresso e evolução do qual nos dias de hoje não tem como ficar sem. Não tem como viver sem acessibilidade a uma água pura, uma água tratada, sem acessibilidade no que diz respeito à alimentação que Deus tem nos dado a graça para poder providenciar. E uma das coisas mais importantes também, o trabalho, a vertente do trabalho que nós temos feito para ajudar essas crianças a estudar. Porque, óbvio, nós sabemos, como diz as Escrituras, o conhecimento liberta o ser humano. O conhecimento abre a oportunidade e a chance para que nós tenhamos outras pessoas que vão se levantar para servir como ferramenta, para nós mudarmos a realidade de vida dessas pessoas. Porque o desejo final do nosso coração é esse, é mudar esse cenário, é fazer com que essas pessoas não fiquem mais reféns de uma água impura que antes era fornecida, de uma alimentação ruim, escassa que antes não tinha. O desfecho final aí, o objetivo final do nosso trabalho é mudar essa realidade de vida para que em um futuro nós possamos olhar e dizer: valeu a pena tudo aquilo que nós fazemos. Valeu a pena porque o nível de enfermidades caiu, o nível de adoecimento ficou abaixo, muito abaixo daquilo que era, o nível de satisfação, alegria das pessoas aumentou expressivamente. Eu creio, pastor, e tenho a fé que chegará o dia em que nós poderemos abrir uma programação ao vivo como essa para dizer e mostrar em relação à fartura, à alegria e à satisfação dessas pessoas que tanto sofreram nos últimos anos. Exatamente, e não está longe disso acontecer, pastor Leonardo, porque a cada dia que passa nós percebemos que há um povo, né, que está consolidando mais e mais a caminhada, entendendo o que é missão, outros que estão se achegando, e a gente percebe que Deus está levantando um povo para caminhar com a gente e nós conseguirmos aquilo que for proposto.
Nós propomos uma viatura missionária. Parecia ser algo exorbitante. Nós conseguimos. Propomos a compra do terreno, né, aqui na região de Gondola. Conseguimos. Terreno, furamos um poço, temos o desafio do material escolar, compramos o terreno na região da Zona Leste, temos a nossa base principal na Zona Norte de Inhamatanda, temos a construção também para dar continuidade na região do Siluvo, e o trabalho está indo avante, Deus está cuidando, e eu tenho certeza que Ele continuará fazendo coisas grandes e tremendas, porque na realidade o objetivo é somente um, é cumprir a nossa missão aqui nessa terra. A nossa missão é maior do que qualquer um de nós. A nossa missão, ela representa o próprio Deus em nossas vidas, porque nós estamos fazendo bem ao nosso próximo. Então, eu quero agradecer a todos e dizer, precisamos agora do material escolar para a próxima semana, no mais tardar, entre terça e quarta-feira, que começam as aulas lá em Gondola, e nós precisamos, o valor dos 120 kits de materiais escolar é o valor de R$ 5.800. Um pouquinho de cada um de nós vamos conseguir. R$ 5.800, quem sabe, para uma pessoa, é um dinheiro muito grande. Para 5 pessoas, é um valor grande. Mas para todos nós, se cada um assumir um pouquinho desse compromisso, se torna acessível e nós vamos conseguir fazer. E até aqueles que estão aqui, quem sabe entrou para criticar, precisa ver e reconhecer. O trabalho está sendo feito, e aí fica a pergunta, pastor Leonardo, que eu deixo para o senhor responder e já apresentar uma oração em favor de todos nós. Por que as denominações, Brasil afora, não fazem isso? Por que grandes igrejas com um quadro de dizimistas enormes não fazem isso? O que se passa? Elas não fazem, pastor, porque todo bom trabalho que se preza sabe que quando realiza trabalhos sociais como esses, precisa fazer o que nós fazemos, prestação de contas, que é o que nós sabemos que não acontecem em 99% dos lugares. A verdade é que as pessoas, elas levam as suas ofertas, os seus dízimos em determinados lugares, e elas não sabem do que está sendo feito em relação a esses valores, essas quantias. Ao contrário disso, nós apresentamos aqui diariamente os resultados, as obras que são feitas, a aquisição dos alimentos, dos materiais. Agora nós estamos no trabalho. Inclusive eu fiz uma conta rápida, muito básica, enquanto o senhor estava expondo, o valor aproximado de R$5.000, dividido por, nós estamos em mais de 300 pessoas aqui, dá algo em torno na casa de 16 para 17 reais para cada pessoa. Então assim, pastor, é o que o senhor estava dizendo aí há pouco. Óbvio, o valor de 5.000 e essa outra quantia, que eu não me recordo agora, é algo grande para uma só pessoa. Mas para 300 pessoas dá algo na casa de 16 reais. Nós sabemos que hoje 16 reais você não compra nenhum pacote de café. O pacote de café aqui na minha cidade chega na casa dos 28, 30 reais. Então, olha que interessante. Com algo na casa de menos do que custa um pacote de café, você pode ajudar uma criança como essa a estudar. E através desse estudo que uma criança como essa vai fazer, ela vai ajudar a sair, essas pessoas a sair dessa zona de pobreza, dessa zona de miséria, de dificuldade, de empobrecimento extremo. Então, a verdade é uma só. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós nos conscientizarmos, porque eu creio da seguinte forma, é questão de prioridades. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não posso, eu não tenho condições, mas a mesma pessoa que diz que não pode e que não tem condições, tem um iPhone nas mãos, tem um carro do ano parado na garagem. Então assim, não é questão de não poder, é questão de prioridades. Eu acho que algo na casa em torno de 16, 17 reais, existem aqueles que vão ter condições de ajudar muito mais do que isso, mas algo em torno dessa casa não
não vai quebrar ninguém, não vai empobrecer ninguém. É o que eu disse, é uma questão de prioridades. Se você prioriza, obviamente, o amor ao próximo, se você prioriza o cuidado para com o teu semelhante, é impossível, meu amigo, Deus não cuidar da sua casa, da sua família. Inclusive, pastor, eu conheço muitos, nós que somos assim, desse meio de igrejas há muitos anos, eu conheço muitos que correm uma cidade inteirinha atrás de profecias, de profetas que vão profetizar e as portas da prosperidade vão abrir, etc. e tal, mas ninguém mostra essa realidade, que é a realidade onde você prioriza o teu semelhante e em troca Deus te abençoa, Deus te recompensa, porque obviamente a vontade de Deus na terra é que nós o honremos acima de tudo e que amemos também o nosso próximo como nós mesmos. Isso é uma ordenança, né? É a ordenança de Cristo Jesus. Nós temos aí essa missão com aproximadamente 2.000 crianças, né? E diariamente estamos aqui prestando contas da oferta, do dízimo, do que vocês mandam, porque é o mínimo que nós podemos fazer como igrejas, né? É apresentar, né, a prestação de contas do que vocês têm enviado. Não é justo, não é honesto você ajudar e a gente simplesmente dizer aquele jargão que eles falam. Olha, depois que você deposita, já não é mais problema teu, é problema do pastor. Não, meu amigo. Não é questão de problema, é questão de prestação de contas. Até porque você está ajudando a resolver um problema. E o que custa mostrar para você o problema resolvido? Você está ajudando nós a ajudar pessoas. E o que custa mostrar as pessoas recebendo essa ajuda, né? Como aí, ó, olha a alegria dessas crianças recebendo o calçado. Então, nós queremos agradecer. Obrigado, Aldeci, que o Eterno te retribua 1000 vezes mais em nome de Jesus. E não somente, né, a questão da ajuda, mas também temos outras regiões que as crianças voltarão às aulas, né? Outros estarão começando a estudar, Zona Norte, Zona Leste de Inhamatanda, no Siluvo, mas nós vamos adiantar já o trabalho aqui em Gondola, para depois irmos para as outras regiões. Fica à vontade para orar por todos nós aqui, pastor Leonardo. Pastor Claudinei, uma bênção, fico muito feliz com o avanço desses trabalhos, fico muito feliz, inclusive, com o comprometimento das pessoas, porque a verdade é que tem aqueles que não se comovem, tem aqueles que não ligam para nada, mas, por outro lado, existem aqueles que são fiéis, e eu digo sem medo de errar, é impossível Deus não honrar essas pessoas. Então, a nossa oração é que Deus te alcance, é que Deus reverta em bênção, saúde, prosperidade para você, para sua casa e para toda a sua família, no nome de Jesus. E para fechar, para coroar essa programação maravilhosa, vamos fazer uma oração, fechando os nossos olhos, curvando a nossa cabeça, porque a bênção de Deus, ela já está alcançando a vida de todos nós. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças uma vez mais, porque sabemos, Deus, que o Teu Espírito é aquele que tem nos dado a graça e a condição necessária para que nós possamos avançar. Senhor, obrigado pela vida desse Teu filho, obrigado pela vida desta Tua filha. Senhor, alcance os lares, as casas, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa guardar, realizando uma obra extraordinária na vida de todos aqueles que têm nos acompanhado quase que diariamente. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa realizar grandes sinais, que o Teu Espírito possa realizar grandes obras. Pai, prospera, inclusive, a vida daqueles que têm vestido a camisa e feito parte dos trabalhos, das ajudas de missões. Senhor, não importa a quantia que o Teu filho ou Tua filha enviou, o que importa é o nível de comprometimento e a responsabilidade que cada um tem em relação a essa obra maravilhosa que está sendo colocada em prática. Pai, abençoe a vida de todos, nos dê cada vez mais saúde, fé e graça, para que possamos avançar. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Uma bênção de Deus essa live. E eu confesso, pastor Leonardo, que eu estou
grato, agradecido a Deus pela vida do senhor, e a gente não pode esquecer do nosso grande guerreiro também de fé, ombro a ombro com a gente aí, o pastor Antônio César, a missionária Maria Lima, né, que tem aí dado um suporte muito grande, principalmente ao canal Milagres Extraordinários Europa, também o canal Pastor Antônio César, e o pastor César está devendo aí entrar em uma live de quarta-feira com a gente, né, eu até avisei ele, falei, pastor, sobrou uma brechinha aí no trabalho, já entra direto, nós estamos com saudade de fazer um ping-pong contigo ao vivo, não é mesmo, pastor Leonardo? Olha, pastor Claudinei, pastor Antônio e sua família são verdadeiras bênçãos, verdadeiras joias raras da parte de Deus nas nossas vidas, e eu vou tomar uma ação daqui para frente, eu vou notificá-lo, né? Eu vou notificá-lo judicialmente falando, para que ele possa conseguir uma dispensa em alguma das quartas-feiras. Manda uma intimação extrajudicial para ele estar quarta-feira conosco. Eu vou mandar essa intimação, e eu tenho certeza que o céu vai se movimentar e vai dar oportunidade para que nós estejamos aqui, talvez, quem sabe, na próxima quarta-feira ou na outra quarta-feira. E assim como tem sido bênção, pastor, essas quartas-feiras, que eu até confesso que a terça vai chegando, a segunda vai se aproximando, eu fico na expectativa de que na quarta-feira nós teremos a programação, né? Nós fazemos lives já há muitos anos, né? Mas esse momento, esse período que nós estamos fazendo nas quartas-feiras tem sido uma bênção, tem sido extraordinário demais, e eu tenho certeza que o pastor Antônio estará conosco aqui, se não for na próxima quarta, será na outra, e a bênção de Deus vai se manifestar diante dos nossos olhos, pastor. Certeza absoluta disso, viu? Certeza mesmo. Um abraço, pastor César, missionária Maria Lima, um abraço a todas as moderadoras e moderadores também, que vocês é um ponto fora da curva, né? Vocês têm ajudado demais da conta, a eternidade há de revelar o tanto que vocês têm somado, os membros do canal, os dizimistas, os inscritos, a todos que têm caminhado. Deus tem feito os nossos caminhos se cruzarem com pessoas boas, pessoas de Deus mesmo, e nós só temos a agradecer. E nós vamos fechar com chave de ouro. Eu vi a irmã Maria Amélia escreveu aqui. A moça recebeu, pastor Leonardo, um chinelo, mas acho que ela nunca usou um chinelo na vida. Então, o que ela fez? Em vez de sair andando, ela saiu pulando. Eu acho que ela imagina que com chinelo nos pés, a pessoa sai pulando e não andando. Vai vendo. Olha isso, vai vendo. Ela vai colocar o chinelo nos pés, né? Olha lá. Fica vendo. Oh, meu Deus do céu. Mas devagarzinho aprende, né? Devagarzinho vai aprendendo e com certeza vai ser bênção da parte de Deus, né? Tudo tem a primeira vez, né, pastor Leonardo? Exatamente, pastor. Tudo tem a primeira vez, e esse acontecimento a gente ri, a gente se alegra e tal, mas ele mostra uma realidade que muitas vezes não aparece diante das câmeras. As grandes mídias tradicionais não gostam de mostrar isso, sabe que não dá audiência e tal, mas nós mostramos e vemos a alegria, mas fica como forma de reflexão para uma jovem dessa idade, né? Sair pulando porque acabou de ganhar um chinelo é algo que, assim, demonstra o nível do sofrimento que acompanhou ela até a este ponto da vida. Então é algo que, assim, somente a graça de Deus é que pode preencher o vazio de todo o sofrimento que essas pessoas já experimentaram até aqui. Mas Deus nos deu a graça, nós chegamos juntamente com todos aqueles que estão conosco e vamos, em nome de Jesus, mudar essa realidade, inclusive juntamente com a equipe de moderação, que são verdadeiros guardiões das lives. A verdade é essa, nós sabemos que a equipe de moderação, volta e meia, age de forma muito pronta, de forma muito proativa, porque volta e meia aparecem os enviados para desfocar, para trazer críticas e assuntos que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, e logo já se levanta e se manifesta um dos guardiões, que são a nossa equipe de moderação, vai lá e elimina definitivamente para que nós possamos continuar com a realização do trabalho. Então, a nossa gratidão aos céus e a todas essas pessoas
é algo que palavras não podem descrever, não existe no nosso vocabulário palavras que possam expressar a gratidão que nós temos, a nossa equipe de moderação, aqueles que estão conosco diariamente, pastor. Verdade. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, gente, pela participação e por tudo. E estamos juntos na mesma fé, tá? Você que não é inscrito em nosso canal aqui, se inscreva. E os canais parceiros também que estão na descrição aqui abaixo. O canal Semeando a Verdade, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Pastor Antônio César, o canal Cortes MME, o canal Mulher Extraordinária, o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos e esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Dá uma força aí para nós chegarmos hoje aí pelo menos a 322.220, pelo menos aí. Já vai ser uma grande caminhada, graças a Deus. Deu uma destravada naquele processo de pessoas serem inscritas e desinscritas, inscritas e desinscritas. Entrou na casa do 322 mil e agora está indo, está fluindo. E nós só temos que agradecer a Deus. Deus abençoe. Gente, um abraço. Mais uma vez, obrigado, pastor Leonardo. Estamos juntos na mesma fé e vamos para cima, abraço, pastor. em nome de Jesus. Projeto em Amatanda, fazendo a vida pulsar, levando o amor de Cristo pra vida se iluminar. O evangelho tá sendo pregado e o ministério mudando cenários. Milagres extraordinários, milagres extraordinários. Pastor Claudinei Oliveira levando a voz do ID do Evangelho. A esperança em Amatanda, semeando amor em um trabalho sério. O ministério construindo casas para viúvas e órfãos, crianças, idosos, mães desamparadas de amor, cumprindo a palavra do Senhor. Furando poço pra matar a sede, transformar toda a comunidade, distribuindo alimentos, roupas e fazendo a obra de verdade. E a cada casa levantada é pra honrar a Deus, fazendo a diferença. Do norte ao leste semear o amor, cumprindo a palavra do Senhor. Vai! Projeto em Amatanda, fazendo a vida pulsar, levando o amor de Cristo pra vidas iluminar. O evangelho tá sendo pregado, o ministério mudando cenários. Milagres extraordinários, milagres extraordinários.